Casos complexos de implementação de NR12. Nesse vídeo nós enfrentamos o desafio de adequar uma extrusora de fita de borda sem interromper o processo produtivo e garantindo a máxima eficiência nos sistemas de segurança a serem instalados. Vamos entender na prática como isso aconteceu, quais foram os nossos principais problemas nas soluções implementadas e o desafio em si. Para que você entenda melhor o processo de funcionamento dessa máquina, a extrusora basicamente ela fabrica essas fitas que vão nos acabamentos das mesas ou dos móveis. Bom, para isso existe o processo final, que é onde a gente pega essas fitas de forma acabada, mas só que em tamanhos maiores, como por exemplo essa folha aqui. Então imagine um rolo de papel como essa folha. Isso seria o nosso projeto de adequação aqui dessa máquina. Então vamos aqui para a tela do computador para você entender como é que funciona esse processo de enrolamento de bobina. Esse porta-bobinas aqui, ele trabalha com dois enroladores, que é bem similar ao processo da nossa máquina. Então repare que ele se movimenta, ele troca a bobina de um lado para o outro, de um lado para o outro. Isso acontece bobina cheia e bobina vazia, cheia e vazia. Uma vai estar em repouso com o motor parado e a outra vai estar em processo de abastecimento, ou seja, de enrolamento. O nosso desafio era fazer com que o operador entrasse nessa zona de risco com a máquina em funcionamento, mas sem o risco de acidente, por exemplo. E vamos entender então na prática o que a gente aplicou de solução para resolver esse problema. Antes eu quero te mostrar como fizemos essa adequação, como iniciou todo esse projeto para a solução. Como eu falei, o desafio está aqui em retirar essa bobina cheia, e inserir um tubete vazio para que vire uma bobina cheia novamente. E esse conjunto se movimenta, trocando uma bobina vazia por uma bobina cheia. O operador entra na zona de risco, retira a bobina cheia, até aí tudo bem, e insere um tubete vazio, até aqui tranquilo. O que você talvez não entendeu é que ele precisa fazer todo esse processo com a máquina em funcionamento, tanto do início lá da matéria-prima, que vira desde o polímero que vai virar ali um material no processo, desde a parte dos fornos até ele chegar aqui nessa espessura de fita e chegar no acabamento que seria a parte do enrolamento. Tudo isso acontece com a máquina rodando devido ao processo que eu já expliquei. E se a máquina parar, complicações teriam, como a perda ali do acabamento, por exemplo, o verniz ficar muito tempo ali no forno, ele pode danificar o processo de qualidade e assim por diante. Bom, mas vamos nos ater aqui aos detalhes da instalação do sistema de segurança. Baseado nessas complexidades, nós previmos uma solução inicial que seria instalar uma cortina de luz, com a ideia de fazer a parada do giro ali do porta-bobinas, ou seja, a partir do momento que essa cortina de luz fosse invadida, não seria mais possível trocar essas bobinas. E também não seria possível fazer com que o motor do segundo enrolador entrasse em funcionamento. Até aqui parecia mil maravilhas, mas o que a gente não previu é que, mesmo com todo esse sistema e todo esse corte, a gente não conseguiria garantir a entrada, o momento exato da entrada do operador nessa área. Ele poderia entrar no momento que o porta-bobina precisaria girar, senão a gente teria aqui um enrolamento com uma quantidade maior de material do que o realmente é necessário, e outras complicações poderiam acontecer. E o segundo ponto é que mesmo dessa forma ainda era possível acessar as partes móveis do enrolador que estava com a bobina em fase de acabamento ainda. Então, ou seja, essa solução aqui não nos ajudou, não servia para questões tanto de segurança quanto para as questões técnicas do processo. Tá? Então, sendo assim, essa solução inicial aqui não resolveu o nosso problema, não foi a melhor solução agradável aí aos olhos da segurança e aos olhos da produção. Isso é normal acontecer, tá, gente? Não imagine que você que está começando agora com a adequação de máquinas e equipamentos, você vai prever uma solução baseada no que está descrito na norma e vai ter que seguir aquela receita de bolo à risca, porque senão você não vai conseguir atender a conformidade. Não, a gente precisa equilibrar tanto ali o ponto máximo de redução do risco com a viabilidade do processo. Se essa máquina trabalhasse dessa forma, ela não conseguiria produzir da forma que deveria ser e o processo seria inviabilizado. Então, a nossa segunda solução foi prever proteções fixas e proteções móveis, a forma mais básica do sistema de segurança. Então, aqui a gente individualizou cada enrolador, ou seja, esse enrolador abaixo que você está vendo aqui,
ele é o enrolador que sempre estará com a bobina completa, ou seja, ele é o enrolador que está acabado, está pronto, o material já está acabado, pode ser retirado. Já o enrolador superior, ele sempre vai ser o enrolador que ainda está recebendo o material, a fita. Sendo assim, não tem por que essa parte inferior estar girando junto com a superior. Então esse motor aqui, ele sempre está em repouso. O operador abrindo essa proteção, ele só para exatamente esse motor, ele previne que esse motor entre em funcionamento com a porta aberta. Até aqui, ok, certo? Bom, no segundo desafio que eu te convido a assistir nosso vídeo aqui, é justamente nessa individualização e o acesso que ainda foi permitido. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo aqui também, comenta abaixo que tipo de máquina você gostaria de ser avaliado em um próximo vídeo. Bom, vamos aqui então analisar o segundo ponto de problema que a gente encontrou para adequação. Bom, aqui está o nosso processo já adequado, com a solução já aplicada, e repare que a mão do operador ainda consegue atingir o rolo superior que estaria em funcionamento do tubete, olha lá, tá vendo? Bom, isso seria um risco ainda existente, um risco, uma possibilidade de acesso, e para minimizar então esse acesso superior à bobina em movimento, nós aplicamos um novo sistema de segurança, que nesse caso foi então adotar uma cortina de luz como essa aqui, só que na transversal. Ou seja, a gente aplicou ela em ângulo, está instalada entre o acesso superior da bobina, no qual o operador já não alcançaria mais, e se ele alcançar, ele vai adicionar a cortina de luz, e isso vai fazer a parada total da máquina e entraria em alarme, sistema de segurança. E isso prejudicaria tanto o processo quanto o sistema de segurança, ou seja, você só acessaria essa área se realmente aconteceu algum imprevisto ou de forma intencional. Sendo assim, a gente finaliza esse vídeo com mais uma análise de caso real de adequação, na qual a adequação ali ela foi um objetivo de redução, né, de risco, mas não eliminar totalmente, e você consegue comparar a complexibilidade desses sistemas.